Olá, vamos para mais um estudo dessa nossa playlist, dessa nossa série que se chama Confere na Palavra. Para isso, olha, Palavra de Deus à mão, ok? Bíblia na mão para conferir tudo aquilo que nós estamos tratando aqui. Hoje o nosso tema é Jesus, o resgatador aceitável. Nós vamos entender por que ele é o nosso resgatador, do que ele nos resgatou, por que teve de resgatar dessa maneira. Os textos que nós vamos ancorar esse estudo são Mateus 5,17 e Levíticos 25, 25. Então vamos lá. Mateus 5,17 diz assim: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, ou seja, não vim invalidar, não vim destituir a lei, mas cumprir. Bom, o que Jesus quis dizer com isso? Muitas vezes a compreensão é uma compreensão tão equivocada que leva-nos a entender que a lei continua sendo em igualdade com a autoridade de Cristo, o que não é uma verdade. A lei era uma figura de Cristo, ou seja, toda a lei apontava para Jesus. Tudo que havia, todos os sacrifícios, todas as ordenanças foram ordenanças para um período que serviu o homem dentro da sua limitada compreensão. Compreensão essa sobre a fé que só poderia acontecer plenamente a partir da cruz de Jesus, ou seja, da morte de Jesus, sendo ele expiação pelos nossos pecados, ou seja, aquele que nos substituiu na punição dos nossos pecados. Lógico, para aqueles que renunciam suas vidas para que ele possa ser vivido a partir das suas vidas, ok? Então, resgatador do quê? Bom, uma vez que o homem pecou, o homem se tornou escravo do pecado. E todos nós nascemos com inclinação pecaminosa. Portanto, todos nós, quando chegamos à idade da razão, pecamos. E nos tornamos, então, escravos do pecado. Escravos em que sentido? Nós não temos a condição de nos livrar daquilo que trouxemos à nossa própria vida. Por conta dos prazeres, por conta do prazer que é fazer a nossa vontade, nós pagamos um preço muito alto, tão alto que nós não teríamos como pagá-lo por nós mesmos. Então Jesus vem para pagar a dívida que nós tínhamos. Quando ele diz então que ele veio cumprir a lei, não entenda que ele veio obedecer a lei em todas as coisas, até porque a lei foi dada debaixo de um entendimento limitadíssimo. E Jesus vem ampliar o entendimento que nós deveríamos ter em Deus. Então Jesus vem para cumprir de fato. Jesus vem para tudo aquilo que disseram os profetas, tudo aquilo que disse Moisés, ou seja, aquilo que disse a lei, nós vimos acontecer em Cristo. Então a lei e os profetas se cumpriram em Cristo Jesus. É isso que ele estava dizendo. E, sobretudo, ele veio também para cumprir a lei do resgate. Havia uma lei sobre o resgate. Todos que se faziam escravos tinham a condição de se ver livre. E uma dessas condições era ser resgatado por um irmão. O irmão que não tinha nada a ver com aquela dívida, que tinha condições e recursos para poder fazer isso, quando via um irmão sendo escravizado ou as suas possessões sendo tomadas por outro, o irmão poderia livrar o outro da escravidão, indo lá e pagando a dívida que era daquele irmão. E ele deveria fazer isso tão somente pelo amor. Ele não deveria depois, mesmo tendo autoridade por conta disso sobre a vida do seu irmão resgatado, ele não deveria tratar o seu irmão resgatado com dureza, mas tratar esse irmão resgatado com amor. Vamos ver essa lei que Jesus veio cumprir em Levíticos 25, versículo 25, que diz assim, quando teu irmão empobrecer e vender alguma possessão, ou alguma porção, da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu, seu irmão. Não era um parente qualquer, era o seu irmão mesmo, aquele mais próximo, aquele semelhante, aquele com laços pessoais com ele.
Então esse irmão viria. Olha, Jesus era o único que tinha a condição, uma vez que todos nós pecamos e todos nós nos fizemos escravos do pecado e só passamos a produzir para o pecado, porque passamos a produzir só a nossa vontade, e tudo que produzimos pela nossa vontade resulta em frutos para o pecado. Nós não acumulamos nenhuma riqueza diante de Deus que nos desse a condição de sermos resgatados da dívida que fizemos com Ele por conta do nosso pecado. Mas Jesus tem toda a autoridade, tem todo o poder. Ele passou por aquilo que nós passamos e não pecou. Ele foi exaltado pelo Pai. Todo o poder e toda a autoridade foi dada a Ele. Então Ele tem condições espirituais de sobra para nos resgatar da dívida que temos por conta do pecado. Então Ele veio cumprir a lei. Diante da nossa impossibilidade, da nossa total falta de condição de nos vermos livres, Ele veio para cumprir o pagamento da dívida que tínhamos. Por isso é que a gente não entende, muitas vezes a gente vai estudar isso mais para frente. A cruz foi um acerto de conta. A cruz foi um acerto de conta com Deus, porque a ira de Deus era sobre nós por conta da nossa dívida que tínhamos com Ele. Quando negligenciamos a Ele, quando ferimos a sua honra, nós nos tornamos devedores por conta do pecado. E quando Jesus vai para aquela cruz, o preço que é a morte, o preço do pecado é a morte, que nós deveríamos pagar, Deus derramou a sua ira contra os nossos pecados sobre Jesus. Os nossos pecados foram lançados sobre ele e Deus vem e executa a sua justiça, executa a lei sobre Jesus. E por conta disso, nós podemos ser livres, se nós realmente entendermos isso como algo que deve motivar em nossa vida um viver em retidão, um viver em obediência a Jesus, um viver de quem vive entendendo que agora somos pertencentes a Ele, porque Ele nos resgatou de uma escravidão de um Senhor muito mau e nos trouxe a sujeição à sua autoridade, mas em amor. Somos escravos do amor de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e se você quiser expandir esse estudo para que ele alcance outras pessoas e possa edificar tantos outros, você compartilhando nas suas redes sociais e nos teus grupos de WhatsApp. Que Deus te abençoe.